Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o conjunto dos números naturais. Mas quem são os números naturais? O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelo número 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na realidade, a gente coloca esses pontinhos aqui para indicar que ele é infinito, né? Ele não tem fim. E para a existência desse conjunto, são necessários dois princípios. Primeiro, a existência do menor elemento, que no caso é o 0, e o segundo é a existência do sucessor. Ou seja, você tem o 0, aí o menor número, certo? Existe um sucessor, então vai para o 1. Aí vem para o 1, existe um sucessor. Eu vou para o 2, do 2 para o 3, 3 para o 4 e assim sucessivamente. Dentro do conjunto dos números naturais, também existem subconjuntos, ou seja, parte desse conjunto todo. Exemplo deles são os números ímpares, por exemplo. Quem são os números ímpares? Você lembra? Seria 1, 3, 5, 7, 9. Na realidade, ele também é um conjunto infinito. Um outro exemplo de um subconjunto seria o conjunto dos números pares, que são quem? Os números pares são todos aqueles números que podem ser divididos por 2, ou seja, o 0, o 2, o 4, 6, 8. Também é um conjunto infinito. Quero destacar um conjunto muito importante, é o conjunto de números primos. Quem são os números primos? São aqueles números que podem ser divididos por um ou por eles mesmos. Quem são esses números? O primeiro dele é o 2, aí a gente tem quem? 3, 5, 7, 9 é primo? Não, 9 não é primo porque ele pode ser dividido por 3. O próximo, 11, 13. E também, a gente sabe que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito. Tá certo? Então aqui a gente tem 3 subconjuntos dos números naturais. Existem outros, mas eu destaquei esses 3 porque são especiais. Aí você pode perguntar, professor, além de infernizar a minha vida, os números naturais servem para alguma coisa? Sim, calma, serve. Na realidade, eles servem para facilitar a sua vida. Eu quero destacar 2 coisas que ele pode fazer. A primeira delas é ordenar. Como assim ordenar? Olha um exemplo. O Produto Interno Bruto, o PIB, de 2016, né, as maiores economias do mundo. Primeiro lugar, Estados Unidos, segundo lugar, China, terceiro, Japão. O Brasil ficou lá na 9ª posição. Ou seja, você conseguiu dar uma ordem utilizando os números naturais. Então, uma das aplicações dos números naturais é exatamente essa. Olha essa outra tabelinha. O PIB per capita por compra. Aí nessa o Brasil já ficou em 7º lugar. Tá certo? Então, uma das aplicações é ordenar. A outra que a gente vai se focar é na contagem. Lembra da historinha da ovelha, do pescador, que foi pegar peixe, aí anotava as pedrinhas? Muito bem. Então, a gente utiliza os números naturais para o princípio da contagem. Vamos fazer alguns exemplos? Pronto. Primeiro, a Raíza, ela tem 3 calças e 3 camisas da farda de cores diferentes. Ela quer ir para a escola todo dia com um look diferente. Será que é possível? Vamos ver? Uma maneira para resolver esse tipo de problema é enumerando, colocando todas as possibilidades. Por exemplo, imagine que ela tenha 2 calças, uma preta, uma branca e 3 blusas, né? Uma vermelha, uma amarela e uma verde. Então, o que acontece? Colocando todas as possibilidades, você percebe que você pode ter quais combinações? Você pode ter preto com vermelho, você pode ter calça preta com amarelo, calça preta com verde. Ou então você pode também ter calça branca com vermelho, calça branca com amarelo, calça branca com verde. E dessa forma, a Raíza sim, ela conseguirá fazer looks diferentes durante a semana. Tá certo? E quantas possibilidades existem? São 6. Vamos para um outro exemplo? Você tem 2 dados e você sabe quando você joga, vai cair faces, né? Alguma face vai ficar para cima. Eu quero saber de quantas possibilidades os dados podem cair. Vamos fazer um negócio? Pausa o vídeo, tente responder e daqui a pouco você continua. E aí, conseguiu? Vamos resolver o nosso problema agora? Imagina o seguinte, quando você joga o primeiro dado, tem a possibilidade de cair 1. Quando você joga o segundo, a possibilidade de cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, você tem 6 possibilidades.
Aí você também tem a possibilidade do primeiro dado cair 2. Caindo 2, o segundo dado independe do primeiro. Então, novamente, tem 6 outras possibilidades. Então, aqui, olha, você tem a possibilidade de cair 2 em 1, 2 de 2, 2 de 3 e assim sucessivamente. Na realidade, pode acontecer que o primeiro caia 3, ou caia 4, ou caia 5, ou caia 6. E cada um desses, existem 6 possibilidades, 6 outras possibilidades. Ou seja, somando todas essas possibilidades, a gente tem um total de 36. Então, você percebe que nesse problema é bem simples, mas ele já ocupa muito espaço para a gente fazer diagrama. Então, eu quero ensinar a vocês um método, uma técnica para facilitar esse tipo de questão. Vamos lá? Eu quero anunciar o princípio fundamental da contagem, que é bem simples. Diz o seguinte: se um evento A puder ocorrer de M maneiras, um evento B puder ocorrer de N maneiras e A for independente de B, então a quantidade de maneiras em que os dois ocorrem simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, é M vezes N. Professor, não entendi. Então, calma. Imagina o seguinte, você está com os dois dados. Cada dado, você tem quantas possibilidades? 6, não é isso? E um independe do outro. Então, no total de possibilidades, você vai ter 6 vezes 6. Mas lembre, esse princípio só é válido se os fenômenos forem independentes. Vamos tentar resolver algumas questões usando ele? Pronto. É bem simples essa, olha. Quantos são os números naturais de 2 algarismos? Imagina que você tem os números de 2 algarismos, tá certo? Nesse primeiro número, você tem uma restrição. Ele não pode ser 0, né? Porque senão seria um número de um algarismo. Então, tem a possibilidade de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ótimo. Já o segundo número, ele tem a possibilidade de ser quanto? Pode ser 0, sim. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no primeiro tem 9 possibilidades, no segundo tem 10. Esses números independem entre si. Então, o que é que eu sei? Pelo princípio fundamental da contagem, você vai fazer 9 vezes 10, ou seja, são 90 números. Vamos deixar as coisas mais interessantes? Eu quero saber o seguinte: quantos números naturais de 2 algarismos existem que não se repetem? Ou seja, um exemplo, 1 e 3 são 2 algarismos e o 1 é diferente do 3. Ou 2 e 8, pronto, 2 e 28 é 2 algarismos e o 2 é diferente do 8. Mas, por exemplo, o 33 pode? Não, porque os dois são iguais, né? Então, tente resolver quantos números existem de 2 algarismos que não se repetem, ok? E para finalizar, eu quero deixar esse desafio para você. Quantos são os ímpares entre 10 e 99, incluindo 99? Tá certo? Tchau e até a próxima aula.